Deus me chamou muito a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 24. Em nome de Jesus. Versículo 18. Segunda Samuel, capítulo 24, no verso 18, em nome de Jesus. Não precisa se colocar sobre os pés, não, pode ficar sentado, em nome de Jesus, pode ficar sentado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu acho que eu vou correr para a igreja hoje, não, acho que o calor deu todo mundo. Aleluia! Quem não é crente de gelo aí, diga amém. Quem derreteu aí, diga amém. Amém, amém, que sai do mar, misericórdia, né? Irmãos, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18, está escrito assim: naquele mesmo dia, Gade foi a Davi dizendo: Davi, vá edificar um altar ao Senhor na área de Araúna. Na área de Araúna. Dos Jebuseus. Davi foi para lá em obediência. De Gade que tinha dito em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se o rosto ao rei com o rosto em terra. Ele disse: porque o meu senhor rei veio até o teu servo. Respondeu Davi: para que compre a sua eira e edifique nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: ó meu rei, pode ficar com o que deseja e ofereça holocausto e sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulho do jejum dos bois, para que a lenha. E o rei, ao rei, deu tudo isso, e dou tudo isso a ti, e acrescentou que o Senhor, teu Deus, aceite a oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar por preço justo, e não ofereço ao Senhor, meu Deus, holocausto que não tem valor nenhum para mim. Sua Bíblia deve estar um pouco distorcida. Holocausto, sacrifício, adoração, oração, várias formas que podemos dizer na Bíblia sobre o sacrifício. Olha para quem está do seu lado hoje. Fulano, igual pode botar aqui em cima. Olha para quem está do seu lado hoje. Pergunta para ele assim: ó, o que você tem oferecido a Deus? Tem algum valor para você? Fala para ele. Ou é sem valor nenhum para você? Porque Deus só vai receber o seu sacrifício. Fala para ele, fala para ela. Fala para ele, fala para Deus, só vai receber o seu sacrifício se tiver algum valor para você. Fala para ele, fala para ela. Deus só vai receber o sacrifício se houver algum valor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se for de qualquer jeito, o sacrifício não é sacrifício. É sacrifício de todo, mas não é sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é Davi na Bíblia? Davi é um homem de guerra, acostumado ao campo,
Davi é um homem. Davi era um homem acostumado à guerra, a lutas, a peleja. A Bíblia vai dizer que uma certa vez, Davi, ele estava no pasto. Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do pai dele. Repete comigo, ovelhas do pai dele. E de repente surgiu do nada um urso. Mas se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que Davi, a Bíblia relata que Davi era um homem sem estatura. E de repente aparece um urso e tenta saquear as ovelhas do pai de Davi. Repete comigo, as ovelhas não eram de Davi, mas eram do pai dele. As ovelhas não eram de Davi, mas era do pai dele. Tem cuidado bem da obra que o seu pai te deu. Repete comigo, tem cuidado bem da obra que o seu pai te deu. A obra que Deus colocou sobre a tua vida, para bem, para ela. E veio o urso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E veio o urso. E a Bíblia vai dizer que Davi o matou. Porque a ovelha não era dele. Porque a ovelha não era Dele. Porque a ovelha não era Dele. A ovelha não era Dele. Rapaz, o povo ficou fraco de novo. Davi matou o urso porque a ovelha não era Dele. E a Bíblia vai dizer que também veio um leão e tentou saquear a ovelha do pai dele. E a Bíblia vai dizer que de igual modo Davi faz. Davi mata um leão, louvado seja o nome do Senhor no meio do pasto. E o urso não leva ovelha nenhuma, mas Davi mata o urso. E leão também não devora ovelha nenhuma, e Davi também ele mata o leão. Davi não sabia, mas ali no meio daquele processo de matar o urso e o leão, Deus estava preparando Davi. Porque tudo que Davi fazia perante ao Senhor, Davi fazia com excelência. Diácono Fabrício, evangelista. A Bíblia vai dizer que Davi era apelido em lançar pedra em fundo, justamente para proteger o rebanho do pai dele. Glória a Deus! Se você pegar e olhar para mim, você vai ver que existia um profeta que ele tinha pouco cabelo na cabeça. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. O profeta ele tinha pouco cabelo na cabeça. E 40 meninos viram esse profeta passar. Então ele se aborrece, porque esses 40 meninos zombavam do semblante desse profeta. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que esse profeta ele ora a Deus pela zombaria desses jovens. E sai de trás dos arbustos duas ursas famintas. E devora todos aqueles jovens que estavam zombando do profeta. E se você olhar para a história de Davi, você vai ver que Davi foi possuído pelo poder de Deus, pela força de Deus. Quando ele foi lutar com o urso, e quando Davi foi lutar com o leão. Porque se duas ursas conseguem devorar 40 jovens, como é que um homem sozinho
não vai conseguir matar o urso. Mas quando você coloca o Senhor na frente das tuas guerras, das tuas lutas, do que você tem feito para Deus, pode até parecer impossível, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor de maneira nenhuma Ele vai te abandonar. Aleluia, glória a Deus. Uma certa feita Davi deixou as ovelhas do pai dele no pasto. E o pai disse que era para Davi levar mantimento para os seus irmãos até o arraial, porque Israel estava em guerra. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Israel estava em guerra. E a Bíblia vai dizer que se levantou um gigante contra Israel. Mas enquanto esse gigante ele se levantava contra o povo de Deus, o urso tentava levar uma ovelha do pai de Davi, Davi matava. O leão se levantava também para matar uma ovelha e Davi também matava. Ou seja, Deus estava preparando Davi no meio do pasto, aonde que ninguém estava vendo. Davi vai levar os elementos dos irmãos dele no meio da guerra. E chegando no meio da guerra, Davi olha e vê um gigante afrontando o Deus vivo de Israel, dizendo: se houver um homem para que possa me enfrentar e me vencer, eu e o meu povo serviremos ao Deus de Israel, ao povo de Israel, como escravo a vida inteira. Davi olha para aquilo e vê aquela afronta contra o Deus vivo de Israel. E vai até o rei e diz: quem é aquele ser maldito que enfrenta o Deus vivo de Israel? Sabe o que eu estava pensando quando eu vinha para casa? Eu estava pensando já nessa passagem que Deus me deu uma revelação. Porque antes de Davi lutar com o gigante, Davi chegou para o rei e disse assim: rei, eu quero lutar contra aquele gigante. E o rei disse assim: você não tem capacidade nenhuma de vencer aquele gigante, porque ele é experimentado de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, aquele gigante, ele já é experimentado de guerra por muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Davi, ele vai dar o testemunho dele próprio para o rei. Ele disse assim: uma certa feita, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estava no pasto tomando conta das ovelhas do meu pai, e veio o urso e tentou levar uma das ovelhas. Eu não deixei e o matei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois disso me veio também um leão, meu rei. Veio um leão tentando levar uma ovelhazinha que meu pai tinha no meio do pasto. De igual modo eu fiz com o leão também. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Quem está me ouvindo? Davi testemunhou que ele tinha matado o urso e o leão. Mas mesmo assim o rei não deu crédito a Davi. E disse assim: rapaz, não vá, porque aquele homem, ele é experimentado de guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Davi consegue convencer o rei para ir lutar com aquele gigante. Todo mundo conhece esse capítulo, esse versículo, essa história. O rei diz assim: tá bom, Davi, se você quer lutar, vá lutar. Mas antes de você ir lutar, faça um favor para mim. Davi pergunta: o que, meu rei? Pega o teu escudo, pega a minha espada e ponha a minha roupa de rei e vá lutar contra esse gigante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Davi obedece o rei, pega a espada do
mas a espada era pesada demais. Mas o escudo do rei era pesado demais. Mas a roupa do rei não deixava Davi andar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas Davi já tinha decidido: eu vou lutar com aquele gigante, eu vou destruir ele, eu vou matar ele. Mas eu não posso lutar com aquilo que não é meu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ir na guerra com aquilo que Deus não me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse: de imediatamente tire essas armaduras de mim, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Davi desce o ribeiro lá e ele pega 5 pedras, repete comigo, 5 pedras. Foi as 5 pedras que Deus tinha dado para Davi lutar com aquele gigante. Preste atenção, irmãos, eu vou antecipar um pouquinho. A Bíblia vai dizer que Davi pega a espada do gigante e corta a cabeça dele, mas com a espada do rei, Davi não conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Mas preste atenção, quando o gigante caiu porque Davi foi para cima dele, com a funda na mão, com a pedra dentro da funda, dizendo: você vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou te derrubar em nome do Deus vivo de Israel. É no nome do Senhor que você vai vencer as suas guerras. É no nome do Senhor que você vai jogar o gigante por terra. É no nome do Senhor que Deus vai exaltar a tua vida. É no nome do Senhor que Deus vai mudar a sua história. É no nome do Senhor que o impedimento vai cair por terra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que te trouxe aqui hoje. E Ele está mandando te dizer: ei, para de querer lutar com as ferramentas que não é sua. Para de querer lutar com aquilo que eu não te dei. Bota o joelho no chão. Começa a orar. Bota o joelho no chão. 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 Porque não tem gigante certo que se levanta contra a tua vida. Mandaram um recado para Josafá. Mandaram um recado para Josafá. Irmãos, se levantaram um rei por nome de Senaqueribe. Aonde Senaqueribe passava, Diácono Antônio, ele matava. Ele destruía, ele acabava com as cidades onde ele passava. Mas quando Senaqueribe resolveu se levantar contra o povo de Deus, contra o povo escolhido do Senhor, não foi lança, não foi escudo, não foi espada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que derrotou 180 mil soldados. Foi um rei cheio de temor da presença de Deus, que pega o recado do inimigo, a carta que o inimigo diz: aonde eu passo, eu destruo o reinado, e não deixo mulher nem criança viva. E de igual modo eu vou fazer o teu reinado. Eu quero ver o Deus que você serve te livrar do que eu vou fazer com o teu povo. A Bíblia diz que o rei pega aquela carta. A Bíblia diz que o rei pega aquela carta, ajoelha sobre o altar do Senhor, é Deus, e apresenta a Deus com as seguintes palavras: Senhor, eu sei que eu sou barro, eu sei que eu sou pobre, mas olha a afronta que ele está fazendo contra o seu nome. Ele está dizendo que o Senhor não tem poder para nos livrar das mãos dele. Ele está dizendo que o Senhor não tem poder para nos livrar das lanças dele. Ele está dizendo que o Senhor não tem poder para nos livrar da espada dele.
o rei apresenta no altar do Senhor. E vai descansar. É um propósito de oração com toda Israel. E naquela madrugada Deus tinha respondido ao rei. Ele gosta de me afrontar, ele quer me afrontar? Quem está me ouvindo? Diga agora. O rei acaba de apresentar a Deus a causa dele. A Bíblia diz que desce um anjo do céu. Aonde foi apresentada a carta, irmãos? No altar. Aonde foi apresentada a carta de afronta, irmãos? No altar. Aonde foi apresentada a carta de afronta, irmãos? No altar. Olha para o seu irmão que está do seu lado, irmãos. Olha para o seu irmão que está do seu lado, irmãos. Olha para quem está do seu lado, fala para ele. Não adianta ficar chateado com quem tem se levantado contra você. Fala para ele. Não adianta tentar revisar quem disse que vai dar no seu rosto. Fala para ele. Não adianta querer discutir com quem tem discutido com você. Fala para ele. Não adianta, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus a quem tem se levantado, a quem tem feito obra de bruxaria. Ajoelha no altar do Senhor. E para que Deus resolve a minha causa, resolve a minha justiça. Jesus está vendo a prova, Jesus, eu não fiz nada, Jesus. É muita calúnia, Jesus. É muita palavra de maldição. É muita obra de bruxaria. Faz isso, Jesus, porque no teu nome eu confio. Porque no teu nome há poder, Jesus. E a tua palavra diz que quem confia no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, Senhor, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que desce um anjo no arraial de Senaqueribe. Um rei impiedoso. Um rei impiedoso, que não tinha compaixão, que não tinha dó, e aonde ele passava ele deixava o rastro de destruição. A Bíblia vai dizer que desce um anjo naquela madrugada, e os 180 mil soldados que se levantaram contra o povo de Deus. O anjo ele passa o fio da espada um por um. O anjo ele vai passando a espada um por um dentro do arraial de Senaqueribe, que se levantou contra o povo de Deus, porque o rei tinha apresentado a carta no altar do Senhor. Tem apresentado as tuas lutas aonde? Tem tentado resolver as tuas lutas de que maneira? É de que forma que você tem tentado acabar com o inimigo que se levanta contra a sua vida? Lutando com os teus punhos, ou tem feito como o rei, ou tem feito como Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Hoje é noite de você sair daqui cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor. Mas não é porque o pastor está pregando, não é porque o pastor está falando, não, é porque Deus está te dando estratégia. Para de reclamar, para de xingar, para de querer fazer a mesma coisa que todo mundo tem feito contra você. Começa a apresentar no altar do Senhor as tuas lutas, os teus propósitos. Começa a apresentar no altar do Senhor quem tem se levantado contra a tua vida. Mas vão tentar, vão te oferecer, vão te apresentar ferramentas que não são Deus que está te dando. Vão tentar te dar armas que não é Deus que está colocando nas tuas mãos. A maior arma do crente, Glória a Deus. a maior arma do crente é vigiar. A maior arma do crente é vigiar. A maior arma do crente é orar. A maior arma do crente é orar. A maior arma do crente é ser obediente. Louvado seja o nome do Senhor. A maior arma do cristão é temer só
somente ao Senhor. Glória a Deus. Altar é lugar de sacrifício. Quem tem passado por lutas aqui? Quem tem passado por lutas aqui? Quem tem passado por lutas? E aonde você tem colocado a tua luta? Maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia vai dizer que Davi ele entra dentro de uma guerra com 4 soldados. Imagina só se Davi confiasse nos 4 soldados que ele tinha. A Bíblia diz que 4 soldados de Davi pelejaram contra um exército sozinhos. Ao ponto de quando um deles acabou, quando a guerra acabou, ele lutou tanto que a espada ficou agarrada nas mãos dele. Isso é porque maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, irmãos. Mas quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, está falando do homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua própria força. Aí está o versículo: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Aí o salmista vai dizer: mas eu todavia confiarei no Deus da minha salvação. Eu estou confiando em quem para vencer as minhas guerras. Eu estou confiando em quem para vencer as minhas lutas. Eu tenho vivido muitas guerras, eu tenho vivido muitas lutas, mas por quê, irmãos? Por que a guerra ainda não acabou? Por que a luta ainda não acabou? Só para a gente sair daqui cheio da presença do Senhor. E você, quando olhar para quem tem se levantado, quem tem sido usado pelo diabo, lembre-se do que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. A sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Pastor, eu estou triste porque o irmão se levantou contra a minha vida. A tua luta não é contra ele, a tua luta é contra o diabo que está usando ele para se levantar contra a sua vida. Pastor, eu estou triste com o vizinho, não com a igreja, porque o vizinho tem me afrontado. A tua luta não é contra o vizinho, a tua luta é contra o diabo que está usando ele para se levantar contra a sua vida. Pastor, eu estou triste com quem tem feito uma tumba para me parar, pastor, de qualquer enfermidade. A tua luta não é com quem tem feito uma tumba para você, a tua luta é com quem tem usado ele. A tua luta não é contra a carne, está lutando em vão, vai lutar a vida inteira. A tua luta é contra as forças que atuam nas regiões celestiais. Fala para o seu irmão, está lutando errado. Fala para ele, está lutando errado. Fala para ela, está lutando errado. Fala para ele, está lutando errado. Para de lutar com a boca. Fala para ele, fala para ela. Para de lutar com a boca. Fala para ele, fala para ela. Começa a botar o joelho no chão. Fala para ele, fala para ela. Começa a botar o joelho no chão. Começa a vigiar, louvar o Senhor, o nome do Senhor. Que quando você olhar para trás, vai vir só um recado. Só um recado. Tinha 180 mil. Morreu todo mundo. Tinha 180 mil. Morreu todo mundo. E o rei, que era sanguinário, o rei que matava todo mundo, foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a morrer. Porque tem um versículo na Bíblia. Eu sou apaixonado. Tem que todo mundo. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí tem um pedacinho lá na frente que
segredo é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se fosse para Davi lutar, Davi ia ter que pegar uma espada do rei. Se fosse para Davi lutar, Davi ia ter que pegar um escudo do rei. E para mim, para você não se gloriar nisso, seja dependente do Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor?